Será que existe um exercício perfeito para proteger o coração, especialmente para quem lida com a síndrome metabólica? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa revisão científica gigante para descobrir exatamente qual tipo e qual a quantidade de exercício que realmente faz a diferença. Vamos lá? A grande questão é essa, né? O que o exercício certo pode de fato fazer pela saúde do nosso coração? A gente vai desvendar o que a ciência mais recente tem a dizer sobre essa relação entre se movimentar e diminuir o risco cardiovascular. E para a gente entender tudo direitinho, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o que é o risco da síndrome metabólica. Depois, vão investigar qual a melhor atividade. Na sequência, a gente mergulha na ciência por trás do suor para sacar o porquê de funcionar. Aí a gente descobre a dose certa e, no fim, sai com um plano prático na mão. Então, vamos começar do começo, entendendo o risco da síndrome metabólica. E para sacar por que o exercício é tão crucial, a gente precisa falar de uma coisinha chamada dislipidemia. É um dos maiores perigos que vem junto com ela. Olha só, a síndrome metabólica não é uma doença única, tá? É mais como um combo de fatores de risco agindo juntos. A gente está falando de gordura na barriga, açúcar no sangue lá em cima, pressão alta e, o ponto principal para nossa conversa, as gorduras no sangue todas bagunçadas. É a tal da dislipidemia. E é aqui que o sinal de alerta acende. O grande perigo dessa síndrome é justamente a dislipidemia. São esses níveis de gordura fora do normal que vão, aos poucos, contribuindo para a aterosclerose, que é o entupimento das artérias. Por isso, botar esses lipídios na linha é o alvo número 1 para proteger o coração. Ok, problema entendido. Agora, vamos para a solução. Como é que a gente descobre qual é a melhor atividade física? É aqui que a ciência entra com tudo. Vamos ver como os pesquisadores fuçaram uma montanha de estudos para achar a resposta. O impressionante aqui é a escala dessa pesquisa. Os cientistas fizeram o que se chama de meta-análise, que é um estudo dos estudos. Eles olharam mais de 2.300 artigos para, no fim, selecionar os 49 melhores, que juntos somavam mais de 4.000 pessoas. Isso dá um peso, uma credibilidade enorme para os resultados, né? Para a gente entender a análise, primeiro a gente precisa conhecer os competidores. Basicamente, eles avaliaram 5 tipos de exercício. O aeróbico contínuo, tipo uma caminhada ou pedalada. O treino de resistência, a boa e velha musculação. O exercício combinado, que mistura os dois. O famoso HIIT, com picos de intensidade. E os exercícios mente e corpo, tipo yoga e tai chi. Agora sim, a gente chegou no coração da análise, a ciência por trás do suor. Vamos entender a fisiologia, o porquê biológico que faz certos exercícios serem tão bons para melhorar os níveis de gordura no sangue. E já adiantando a principal conclusão, os grandes campeões foram o exercício combinado, que é o CAR-X, e o HIIT. Eles se mostraram os mais eficientes. Agora vamos entender por quê. Bom, o exercício combinado, o CAR-X, é super poderoso porque ele junta o melhor de dois mundos, sabe? A parte aeróbica queima gordura na hora e a parte de resistência constrói músculo. E ter mais músculos é como ter um motor mais forte. Eles ajudam o corpo a usar melhor o açúcar e ainda queimam mais calorias mesmo quando a gente está parado. É um efeito sinérgico. E o HIIT? Pensa nele como se fosse um turbo para as nossas células. Ele força o corpo a criar mais usinas de energia dentro das células, as mitocôndrias. Com mais usinas, o corpo vira uma máquina de queimar gordura. E mais, o HIIT ensina os músculos a literalmente puxar a gordura ruim da corrente sanguínea para usar como combustível. É muito eficiente. Beleza, a gente já sabe quais exercícios são os melhores. Mas agora vem a outra pergunta de $1 milhão. Qual é a dose certa? Quanto exercício a gente precisa fazer para ver resultado? E a resposta está aqui, nesse gráfico. A notícia boa é que existe um ponto ideal. E os benefícios para o colesterol ruim, o LDL, e para os triglicerídeos já começam a aparecer com doses bem realistas de exercício, viu? Não precisa virar atleta de elite para começar a se cuidar. Para ser mais exato, a ciência aponta para esse número aí, 244 METS minuto por semana. Calma, o que é isso? METS minuto é só uma unidade para medir o volume total de exercício, tipo a quantidade de esforço. E a partir de 244 dessas unidades por semana, já dá para ver uma queda legal no colesterol ruim. Isso deixa a meta bem mais palpável, né? Agora, esse outro gráfico
é fascinante. Ele compara os tipos de exercício. Dá uma olhada nas curvas do Carex e do HIIT. Elas despencam, mostrando uma queda bem forte no LDL com doses moderadas. Isso confirma visualmente que eles são realmente os melhores para essa missão. E aqui vem um ponto super importante, mas nem sempre é melhor. Depois de um certo volume, ali perto de 900 MET/min por semana, os benefícios para algumas gorduras começam a estacionar. Isso é ótimo saber, para a gente não cair na armadilha de exagerar e acabar se cansando, e sim focar num plano que dê para manter a longo prazo. Bom, chegamos na parte mais esperada. Vamos pegar toda essa ciência e transformar num plano de ação bem prático. E antes de tudo, essa frase do próprio estudo é a mensagem principal. Melhoras clinicamente significativas podem ser alcançadas mesmo em volumes de exercício mais baixos. Isso é muito, muito animador, principalmente para quem está começando do zero. Com base em tudo isso, dá para a gente criar uma espécie de receita. Se o objetivo principal é baixar o LDL, o colesterol ruim, o HIIT é a melhor ferramenta com uma dose ideal de 561 MET/min por semana. Agora, se o foco é o colesterol total, aí o exercício combinado, o Carex, leva a melhor. E como isso fica na vida real, na nossa semana? Para aquela meta de baixar o LDL, por exemplo, a gente está falando de umas 3 sessões de HIIT de 27 minutos. Para baixar o colesterol total, seriam 3 sessões do exercício combinado de uns 30 minutos cada. É um plano totalmente factível, não é? Então a gente termina com essa reflexão. A ciência está mostrando que não precisa de nada heróico, mas sim de consistência. A pergunta final é: qual pequeno passo, qual mudança pode começar hoje para a gente colher esses benefícios incríveis para a saúde do coração amanhã? A resposta está em dar o primeiro passo.